A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia, relatada em Gênesis 4:16. Ela trata de temas como inveja, ira, pecado e a resposta de Deus a esses sentimentos. Caim, o primogênito de Adão e Eva, cultivava a terra, enquanto Abel, seu irmão, era pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, levando Caim a ficar furioso e assassinar seu irmão. Gênesis 4:3-5. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4:6-7. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se tudo correr bem, não é certo que será aceito? Se, todavia, proceder mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:9-10. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4:12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:15. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A história de Caim e Abel ensina lições importantes sobre o valor da obediência e sinceridade diante de Deus. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, enquanto Caim trouxe apenas parte do fruto da terra, pedindo uma atitude descuidada. Deus valoriza a sinceridade e a intenção por trás de nossas ações. O controle das emoções. Caim deixou sua raiva e inveja tomarem o controle, culminando no assassinato de seu irmão. Deus avisou Caim para dominar o pecado que estava à porta, mas ele não pegou. A consequência do pecado. O pecado de Caim teve consequências devastadoras para ele, condenando-o a viver como um fugitivo e errante. A justiça e misericórdia de Deus. Mesmo após o pecado de Caim, Deus não permitiu que ele fosse assassinado, colocando um sinal de proteção sobre ele. Oferta e adoração. A oferta de Abel foi aceita porque ele deu o melhor de si, mostrando que Deus não se contenta apenas com o ato exterior de entusiasmo, mas com o coração e a atitude com que se adora. Caim ofereceu o fruto da terra, mas sua oferta foi rejeitada. Este episódio ensina que Deus vê além das ações e ofertas exteriores. Ele olha para o coração e as motivações internas. Inveja e pecado. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, Caim foi tomado pela inveja e raiva. O Senhor assista sua angústia e anuncie sobre a iminência do pecado, dizendo: Se procederes bem, não é certo que serão aceitos? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus deu a Caim uma chance de mudar seu comportamento, mas ele se deixou dominar por ira. Primeiro assassinato. Caim, movido pela inveja e raiva, chamou Abel para ir ao campo, e lá, o assassinou. Gênesis 4:8. Este é o primeiro homicídio registrado na Bíblia, simbolizando a entrada do pecado nas relações humanas. Ao matar seu irmão, Caim corta o laço familiar e a ordem social estabelecida por Deus. A justiça e a misericórdia de Deus. Quando Deus disse a Caim sobre o paradeiro de Abel, ele mentiu e tentou se esquivar da responsabilidade, dizendo: Acaso sou eu tutor de meu irmão? Gênesis, no entanto, sabia o que havia acontecido, e respondeu: A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4:10. Como esperança, Caim foi condenado a vagar errante pelo mundo. Contudo, em sua misericórdia, Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse, apesar de sua culpa. Essa ação demonstra que, embora a justiça divina seja inflexível, Deus ainda oferece misericórdia. O sinal de Caim. Depois do assassinato, Deus pronunciou a sentença de Caim, dizendo: Serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. Caim expressou seu medo de ser morto por outros que o encontraram, e em resposta, Deus colocou nele um sinal para protegê-lo. Não sabemos exatamente o que era o sinal de Caim, mas ele simboliza a proteção divina, mesmo sobre os que cometem graves transgressões. Isso ressalta o equilíbrio entre justiça e graça na economia divina. Consequências do pecado. Caim foi afastado da terra produtiva, tornando-se um errante, incapaz de prosperar na agricultura, que era sua ocupação inicial.
Ele foi condenado a vagar pelo mundo, o que simboliza a alienação de Deus e a quebra de comunhão que o pecado traz. A vida de Caim, a partir de então, seria marcada por instabilidade e solidão. Lições espirituais. O poder destrutivo da inveja. A história de Caim e Abel revela que a inveja, quando não controlada, pode levar ao pecado e à destruição. A inveja de Caim o levou a cometer o primeiro assassinato da história humana. Esta narrativa serve como um alerta para que cuidemos de nossos corações e sentimentos, evitando deixar que o mal tome conta de nossas ações. A responsabilidade individual. Deus deu a Caim a oportunidade de resistir ao pecado, mas ele escolheu não fazer isso. Cada indivíduo é responsável por suas ações, e embora o pecado esteja à porta, cabe a nós dominá-lo. A advertência de Deus a Caim revela que sempre temos uma escolha diante do mal. A santidade de Deus. A exclusão da oferta de Caim nos lembra que Deus é santo e exige santidade de seus adoradores. A qualidade da oferta reflete a qualidade da inspiração. Deus se agrada àqueles que o buscam com sinceridade, reverência e obediência. O valor da justiça divina. A justiça de Deus é evidente na proteção de Caim, mas a sua misericórdia também é demonstrada ao proteger Caim da morte pelas mãos de outros. Isso nos ensina que, mesmo quando pecamos, Deus ainda estende sua graça e misericórdia. A história de Caim e Abel é rica em lições sobre a natureza humana e o relacionamento com Deus. Ela destaca a importância da sinceridade na esperança, o perigo do pecado não dominado e a necessidade de consideração à soberania de Deus em nossas vidas. O relato também nos mostra que, apesar das consequências do pecado, Deus é misericordioso e oferece proteção, mesmo aos pecadores arrependidos. Essa história pode ser aplicada tanto no contexto individual quanto comunitário, lembrando-nos de nosso dever de cuidar uns dos outros, e não deixar que sentimentos destrutivos como inveja e raiva nos dominem. Além disso, ela ressalta que nossas ações, mesmo as ocultas, têm repercussões eternas diante de Deus. Oração pela mansidão. Senhor, que eu possa aprender com a história de Caim e Abel para controlar minha ira e inveja. Dá-me um coração puro, capaz de oferecer a Ti o melhor de mim, sem ser dominado por sentimentos ruinosos. Ajuda-me a ser manso e a agir com hold com meus irmãos e irmãs. Oração pela sinceridade e obediência. Deus de amor, assim como Abel trouxe a Ti o melhor de seus rebanhos, que eu também possa Te oferecer o melhor de mim. Que minhas ações sejam sinceras e movidas por obediência e gratidão. Guarda meu coração contra a indiferença e negligência, e faz-me viver para agradar-te. Oração por perdão e renovação. Pai Celestial, perdoe-me quando deixo que o pecado domine meu coração, assim como Caim foi dominado por sua raiva. Renova em mim um espírito de perdão, reconciliação e amor, que eu possa aprender com meus erros e crescer em minha fé e relacionamento contigo. Amém. No início da criação, dois irmãos surgiram, Caim e Abel, com corações que divergiam. Abel trouxe ao Senhor o melhor do seu labor. Caim com ciúmes não ofereceu com amor. Ó Senhor, ensina-nos a amar com um coração puro a Te adorar. Que possamos aprender com a história de Abel a dar o nosso melhor, fiel e leal. Caim, tomado pela ira, seu irmão feriu. O sangue de Abel ao céu subiu. Deus perguntou a Caim: onde está teu irmão? Caim respondeu: sou eu, o guardião. Ó Senhor, ensina-nos a amar com um coração puro a Te adorar. Que possamos aprender com a história de Abel a dar o nosso melhor, fiel e leal. Que o amor prevaleça, que a inveja se vá.
que possamos viver em paz, na tua graça está. Que a história de Caim e Abel nos faça refletir sobre o valor da vida e o amor a repartir. Ó Senhor, ensina-nos a amar com um coração puro a te adorar. Que possamos aprender com a história de Abel a dar o nosso melhor, fiel e leal. Que o amor prevaleça, que a inveja se vá. Que possamos viver em paz, na tua graça está. Que a história de Caim e Abel nos faça refletir sobre o valor da vida e o amor a repartir. Ó Senhor, ensina-nos a amar com um coração puro a te adorar. Que possamos aprender com a história de Abel a dar o nosso melhor, fiel